O Museu Ferroviário Regional de Bauru nasce com um embrião dele no final da década de 50, né, quando foi criada a lei que institui essa instituição museal. Mas, na prática, ele só é aberto ao público no final da década de 80. A história dele se confunde com o crescimento da cidade e o desenvolvimento de Bauru, né? Porque a ferrovia, ela foi muito importante aqui, não só para a cidade de Bauru, mas para a região. Ela trouxe o comércio, trouxe a urbanização, os primeiros indícios de progresso, né? Tudo isso chegou com essa empreitada da ferrovia nessa cidade, porque antes só existiam vilas, eram pequenas vilas, né? Tanto que aqui do centro, a própria rua 1º de Agosto, né? Se você parar para pensar no nome dela, né? Ela aconteceu a partir aqui da ferrovia, né? Esse local onde a gente está aqui hoje, né? A sala do superintendente era um local estratégico para ele, né? Porque ele ficava aqui trabalhando e dessa janela ele conseguia ver o tráfego das máquinas, né? Quer dizer, o movimento dos trens aqui na estação e ao mesmo tempo ele conseguia ver dessa janela o movimento da rua. A sala do superintendente é a sala que nós procuramos mantê-la a mais original possível. Então, o mobiliário, ele é todo original da época, né? A mesa dele, a cadeira também. A cadeira, ela é cinzelada, tem o brasão da NOB, né? Que era a noroeste do Brasil. Todos os objetos que ele usava também. O relógio de ponto não ficava aqui, mas foi trazido pensando num contraponto, né, entre o chefe, né, na figura do chefe e do trabalhador, né? E as outras salas, elas foram remodeladas, né, agora em 2014. E essa nossa exposição de longa duração, ela trata de um outro viés. Ela trata do trabalho na ferrovia, né? O nosso acervo, ele é muito grande e muito variado também. Então, nós temos desde documentos, que seriam esses documentos? Plantas de terreno, plantas de estações, desenhos técnicos de carros, de composições, temos relatório de tráfego também, né? E na parte tridimensional, nós também temos muitos objetos. Mobiliário, temos maquinário, férreo, sinos, objetos de precisão, muitos objetos de precisão, então balança, paquímetro. Eu escolhi essa profissão primeiro porque na minha família eu tenho a minha mãe, que é professora de história. Então eu tive um contato, né, um pouco fora do comum, vamos dizer, com essa área da história, a área de arte também. E quando eu prestei vestibular, eu queria ser professora. Até então eu achava que queria ser professora e descobri esse curso. Então eu comecei a fazer as duas faculdades,
e desisti da história. Descobri que não era minha praia, não queria ficar em sala de aula e queria, na verdade, ficar por trás da história, trabalhando mais com o objeto, com o documento. Por isso que eu escolhi a museologia. Essa máquina, ela serve como uma locomotiva. E a ideia é o seguinte: você colocava a lenha nesse buraco. Aqui era colocada a lenha e você colocava fogo para queimar essa lenha. Do outro lado, exatamente aqui, era colocado a água. E a água vinha e descia e ficava aqui, aonde estava a lenha queimando. Para quê? Para isso virar vapor. O vapor era direcionado para dentro daqui, dessa peça, e fazia girar. Nós colocávamos uma correia nessa roda e ligávamos numa máquina que estava aqui ao lado. E essa máquina que estava aqui ao lado funcionava com a força que era produzida nessa correia. A locomóvel, ela chamava isso porque ela tem o formato de locomotiva e ela podia ser movimentado por essas pequenas rodas aqui embaixo. Hoje a gente tem uma coisa muito menos pesada para carregar, que é o gerador a gasolina. A ferrovia ela chega aqui em Bauru em 1905, né, quando a estrada de ferro Sorocabana ela termina um ramal que saía de Botucatu e chegava em Bauru, né, que passa por São Manuel, Lençóis e Agudos. No mesmo ano começa a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, né, que ela tinha por objetivo atingir a cidade de Cuiabá, né, que era então capital do estado do Mato Grosso. E em 1906 é inaugurado os primeiros 100 quilômetros da noroeste do Brasil, entre Bauru e a estação de Lauro Miller, né? Então, para isso, veio o próprio ministro da Aviação e Obras Públicas, né, que hoje seria o ministro dos Transportes, que era o Lauro Miller, o presidente Jorge de Ibiriçá, que era o presidente do estado de São Paulo, né, e outras autoridades. Então, foram inauguradas as estações de Bauru, Presidente de Ibiriçá, que hoje é o distrito de Tibiriçá, Jacutinga, que hoje é a cidade de Avaí, Presidente Alves, né, que ele é homenageado o presidente da República na época, Rodrigues Alves, e o Lauro Miller, né? E em 1910 chega a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né, que ela esticava um ramal de Pederneiras até Bauru, porque a linha tronco da Paulista na época saía de Pederneiras, passava por Agudos e morria em Piratininga, né? Depois ela segue em direção à Alta Paulista. Então, com isso, a ferrovia ela traz um fluxo de trabalhadores muito grande para a cidade, né? Você precisa de gente para trabalhar, abrindo a picada na mata, fazendo a terraplanagem, né, da infraestrutura, assentando os trilhos e dormentes, que é a chamada superestrutura da ferrovia, pessoal para trabalhar com locomotivas, com os carros, né, nos depósitos aqui em Bauru, pessoal de estação. Então, isso traz um fluxo de gente muito grande. E esse pessoal também tem família, né? Então acaba já dando um boom imobiliário na cidade. Então, com o tempo, a cidade já começa a ter serviço telefônico, água, luz, né? Começa a vir as primeiras fábricas para a cidade, o comércio começa a se desenvolver,
né? Depois começa a construção dos hospitais, principalmente em decorrência da construção da ferrovia, né? Muita gente ficava doente, tuberculose, leishmaniose, tifo, né? Então a ferrovia, indiretamente, ela vai trazendo todo esse desenvolvimento para Bauru, né? Chega a uma época que nós temos em torno de 6.500 ferroviários na ativa na cidade. Não houve assim o declínio da Noroeste, mas linhas de aviões, né, daqui para cima, um movimento, né? É isso que fez acabar a ferrovia, né? E ainda não acabou, mas está acabando. A hora que acabar de estragar os dormentes, não pode passar mais trem, aí acaba de uma vez, né? Na época do governo do Juscelino Kubitschek, houve o incentivo para o transporte rodoviário, né? Ele deu incentivo para a construção de rodovias e a vinda da indústria automotiva para o Brasil, né? As montadoras já estavam aqui, mas os carros eram fabricados fora e vinham desmontados e montados no Brasil. A intenção era a seguinte: nacionalizar os componentes. Você passa a fabricar eles aqui, em vez de trazer eles de fora. Então você fabricava e montava os carros aqui. Então isso tinha que ter um incentivo, né? E com o tempo acaba criando uma cultura de que o trem é algo do passado, né? É algo obsoleto. O moderno é o carro. Eu sempre gostei de trem, né? Minha mãe fala que é desde quando ela estava grávida, que ela viajava para Penápolis e ela conta que eu já ia pulando dentro da barriga dela. E de criança eu ainda tinha os trens de passageiro aqui em Bauru, então eu cheguei a viajar nesses trens, né? Então com o tempo você vai tomando gosto pelo assunto, né? E a partir dos meus 11, 12 anos eu comecei a estudar sobre isso, né? Então já se fazem 18 anos, né, que eu venho estudando a respeito. O museu, ele tem por missão manter viva essa memória, né, ferroviária, a preservação dos equipamentos ferroviários, não só o material rodante, né, que são as locomotivas e os carros de passageiro, mas o material bidimensional, que seriam os documentos, as fotografias, né, que é uma fonte riquíssima de pesquisa para várias áreas, não só da história, mas de arquitetura, né, engenharia. Então, e também para preservar essa memória da própria população, para elas se identificarem com a ferrovia. Tem famílias que podem ter aí 3, talvez 4 gerações que trabalharam na ferrovia, né? Então, para algumas famílias isso é muito forte. E essa memória precisa ser preservada, ela tem que ser preservada. A ferrovia, ela tem esse romantismo por si só, né? E você trabalhando ali dentro, a sua família estando sempre perto, seus amigos, você passa a olhar a ferrovia dessa maneira um pouco romantizada, né? Então, principalmente para as crianças, via o pai que era maquinista passar na frente de casa com o trem, então para eles aquilo era sensacional, era algo maravilhoso, né? E muitos seguiam a profissão do pai justamente por causa disso, né? Eles ficavam maravilhados em ver o pai passar na locomotiva e ele falava: eu quero também seguir essa carreira. Ferroviário. Há 31 anos, Valdemar Avicena começou a trabalhar em Lins, na estrada de ferro noroeste do Brasil. Quando começou o seu Valdemar, era graxeiro na Maria Fumaça. Conta, às vezes, que a gente ficava preto de carvão. Quando eu aposentei, muitas noites eu nem dormia. Eu via o barulho da máquina, parece que tinha uma pessoa me chamando. 36 anos, 11 meses e 6 dias que eu trabalhei. Queria trabalhar mais ainda. Eu senti muito quando acabou, porque
deu meu tempo, eu tive que sair, né? Mas é uma história, viu? Até hoje eu penso assim, se voltasse eu ainda ia trabalhar nem que seja um mês lá, de graça. Essa locomotiva aqui é uma locomotiva elétrica construída pela General Electric. Ela foi fabricada em Campinas por volta de 1967 e fez parte de um lote de 10 locomotivas que a Companhia Paulista encomendou à GE, e foi as últimas locomotivas elétricas que a Companhia Paulista adquiriu, né? E por causa da característica da máquina, ela acabou tendo um apelido aí um pouquinho peculiar, né? Segundo consta, na estação de Campinas, na época, o cantor Roberto Carlos e a cantora Vanderleia estavam lá esperando o trem. O maquinista, para fazer uma média para os dois ali, disse que a máquina nova ela era mais curta do que a V8, que é um apelido de uma outra locomotiva, né? E ela era curta igual a saia da Vanderleia. Então aí entre os ferroviários o apelido acabou pegando. Então o pessoal chamava ela de Vandeca ou Vanderleia. A gente tem duas formas de receber o público, né? Nós temos a visita espontânea e através das visitas orientadas ou mediadas. Atenção, o trem já vai partir. Por ali não, senhor. Por ali são as encomendas de carga, os passageiros para o outro lado. Queiram se apresentar, o trem não pode esperar. Aqui tudo anda direitinho, nos trilhos, tudo bem ordenado. Partindo daqui, Bauru, Pederneiras, Jaú, Itirapina, Limeira, Campinas, São Paulo e Santos. Santos, vamos para a praia! Bauru é grande, segue a prosperar. O trem leva e traz o que desejar. Bauruenses, vem observar a estação de noite a brilhar. Mais de 28 horários de chegadas e partidas do trem. A cidade segue a prosperar. Bauru é grande, segue a prosperar. O trem leva e traz o que desejar. Bauruenses, vem observar a estação de noite a brilhar. A gente tem duas formas de receber o público, né? Nós temos a visita espontânea, nós recebemos o público espontâneo. E nós temos uma outra forma também de receber o público, né? Através das visitas orientadas ou mediadas, né? A pessoa pode ligar, ou a escola, ou o grupo, agendar um horário para fazer uma visita. E aí sim, esse grupo vai ser recebido e vai ser guiado pela exposição. Em 1930, assumiu o governo do Brasil o presidente Getúlio Vargas. E nessa época, ele declarou para alguns órgãos que estava querendo conhecer todas as ferrovias do Brasil. A Noroeste aproveitou a chance e viu nisso uma possibilidade de fazer o contato com a presidência da República. E criou essa maquete que a gente está vendo aqui. Essa maquete foi feita para o Getúlio Vargas e foi inclusive enviada para o Palácio do Catete. O Getúlio Vargas recebeu lá essa maquete e propôs algumas mudanças
para o que tinha a maquete. Porém, o que chama a atenção principal é que nós tínhamos uma banheira que foi feita para o Getúlio Vargas. Essa banheira foi colocada pela Noroeste e foi, por volta da metade do século, retirada porque houve um pequeno acidente com ela. O que contam é que uma pessoa teria perdido equilíbrio e caído de cara na banheira e machucado o rosto, o que tornou a banheira inviável. A sala tem vários móveis representados na maquete. Você vê bem a mesa, você vê bem as poltronas. Os países sul-americanos investem em ferrovia, o Brasil ficou para trás, né? Então, infelizmente, eu gostaria muito de pegar hoje e andar de trem, não só pelo Brasil, mas pela América do Sul, né? Andar passear de trem, porque o trem é diferente, você viajar de trem é diferente. Se você, realmente eu falo, né? Se você teve essa oportunidade, você não esquece. Na minha lembrança, né? As viagens de trem são gravadas na minha lembrança. São coisas assim que você sente, é diferente da rodovia, né? Diferente de você andar num ônibus. Primeiro que você não pode circular dentro do ônibus, dentro da rodovia, né? No trem você pode passear, olhar pela janela, fazer amizade, ir num carro-restaurante. O transporte ferroviário realmente era... E as pessoas vinham conversando, né? Isso era muito bom. Quer dizer, então a gente tem uma saudade muito grande disso. Eu creio, eu ainda tenho esperança. Eu sou uma pessoa que tem esperança de ver um dia. Pode ser que eu não seja que eu veja, meu filho veja, mas de ver a ferrovia funcionando novamente e com qualidade. E um sentimento de esperança aqui, não é? E de certeza, não é? Eu como professor também falo com certeza que quer queiram, quer não queiram, né? O pessoal que está aí tomando conta o trem vai voltar. Agora sim, café com pão, agora sim. Trem de ferro, 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 trem de ferro. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa ponte.